Em primeiro lugar, minhas cordiais saudações a todos. É com muita satisfação que participo do Congresso do CAED-JUS 2021 com o artigo As Contribuições da Filosofia de René Descartes para a Contemporaneidade. Eu sou Ademilson Marques de Oliveira, sou psicanalista clínico, sou graduado em Filosofia pela Universidade Católica de Brasília, em História pelo Claretiano Centro Universitário. Sou especialista em Filosofia e Psicanálise pela Universidade Federal do Espírito Santo, especialista em Informática na Educação pelo Instituto Federal do Estado do Espírito Santo, especialista em Gestão Educacional pelo CESAP, também localizado no Estado do Espírito Santo. Inicialmente, nós apresentaremos uma breve introdução sobre a nossa proposta de trabalho. Nossa proposta é refletir sobre as contribuições de René Descartes para a contemporaneidade. Dessa forma, propusemos uma investigação voltada para as ciências humanas a fim de responder a seguinte problemática: quais as contribuições de Descartes para a contemporaneidade? O objetivo desse trabalho é demonstrar a importância do filósofo para o pensamento atual. Justifica-se este trabalho pela relevância acadêmica dos mais variados aspectos educacionais ao se falar de René Descartes, grande filósofo da Idade Moderna, o filósofo pai da modernidade. Para esta pesquisa, optamos pela metodologia de pesquisa bibliográfica, com base em livros, artigos, monografias, dissertações, teses, jornais, sites e revistas que versam sobre o assunto. Após a leitura do material, fizemos um fichamento com os textos destacados e posteriormente a comparação entre os diversos autores foi feita. Finalmente, construímos o artigo. Como o tema é bastante rico em informações, priorizamos aquelas que mais se identificavam com a pesquisa, em relação ao tema adotado. René Descartes é um filósofo, cientista e matemático e realizou diversas descobertas para a humanidade. Apesar da vida intelectual relativamente curta, trouxe várias contribuições para o campo filosófico e científico. Ele possibilitou grandes conquistas pertinentes à filosofia para a sociedade atual, de modo específico a filosofia moderna. Entre as suas diversas obras, os estudos da metafísica foram considerados uma das mais duradouras de suas realizações intelectuais. Justifica-se este trabalho pela relevância de Descartes para a sociedade atual, isto é, desde a máxima penso, logo existo, as coordenadas cartesianas e as diversas contribuições para o desenvolvimento do pensamento filosófico e científico. Em pouco tempo de vida, Descartes influenciou geração e as gerações posteriores. Tanto influenciou a geração daquele momento em que se fazia uma grande crítica à filosofia medieval, à filosofia escolástica, em busca de lançamento de novos saberes, de novas perspectivas do conhecimento. Ele influenciou muito aqueles estudiosos daquela época e influencia estudiosos até hoje, em toda a parte do mundo. Pois é comum encontrarmos nas obras dos grandes pensadores alguma posição a favor ou contra as ideias descartesianas. Aqui destacamos a proposta de quebra de paradigma idealizado pelo filósofo, o método cartesiano. Essa metodologia se tornou a base da ciência moderna. Para Descartes, este método pode ser aplicado em objeto material quanto em qualquer problema. O método seria o instrumento que, bem manejado, levará o homem à verdade. Esse método consiste em aceitar apenas aquilo que é certo e irrefutável e, consequentemente, eliminar todo o conhecimento inseguro ou sujeito a controvérsias. Dessa forma, Descartes, ele mesmo disse: eu sempre tive um imenso desejo de aprender a distinguir o verdadeiro do falso, para ver claro nas minhas ações e caminhar com segurança nesta vida. Para Descartes, não importa de onde vinha a verdade, se era do mestre, se era do professor, se era do papa, se era do rei, se era de quem quer que seja. O importante era que tudo era passível de dúvidas. O objetivo de Descartes
é a pesquisa de um método adaptado à conquista do saber. Ele descobre esse método que tem como objetivo clareza e distinção. Com isso, ele quer ser mais objetivo possível e imparcial. Ele quer fundamentar o seu pensamento em verdades claras e distintas. Vejamos as contribuições de Descartes para a contemporaneidade. As reflexões que faremos nesta sessão procederão em uma análise de Descartes a partir do seu tempo, focalizando as contribuições do filósofo para a contemporaneidade em vários segmentos. Vejamos. Deixa eu puxar aqui o nosso roteiro. Vamos puxar e vamos continuar com as contribuições de Descartes para a contemporaneidade, pois ele contribuiu muito da qualidade de filósofo em vários tipos de conhecimento: matemática, física, geografia, filosofia, história, tecnologia e na própria psicologia. As ideias de Descartes são de grande valia nos dias atuais. De acordo com Axel, 2007, Descartes elaborava a máxima: penso, logo existo, onde há uma nova relação entre corpo e mente, através da teorização sobre a construção do conhecimento. Com as coordenadas cartesianas de Descartes, podemos focalizar espacialmente um ponto, ou mesmo um móvel, no espaço. Isso foi possível após os resultados de suas várias teorizações e descobertas. As descobertas realizadas pelo filósofo se fundamentam na história do desenvolvimento do pensamento da humanidade, inclusive nas novas tecnologias, como é o caso da tecnologia aplicada ao GPS. Para Axel, 2007, essa tecnologia se destaca em 3 dimensões. Primeiro, altitude. Segundo, longitude. Terceira, latitude, em que só foi possível através do sistema das coordenadas criado por Descartes. Este método se fundamenta em um sistema de linhas paralelas que se entrecruzam em 2 ou 3 ou mais direções, e o que permite descrever numericamente a posição de um ponto no espaço. Nesse caso, a posição do ponto, ou seja, um carro, é detalhada em termos de sua latitude e longitude, traduzidas em seguida numa localização de um mapa. Além do GPS, o sistema de coordenadas de Descartes contribui para outras invenções, principalmente na área da tecnologia da computação, a saber, o pixel, que se caracteriza por um par de números, ou seja, pelas coordenadas horizontal e vertical, os gráficos, diagramas e mapas de todos os tipos, a fotografia digital e imagens que são enviadas por meio da internet, as plantas de engenharias. Contudo, o sistema de coordenadas de Descartes é visto de uma forma mais complexa. Tem-se ainda a tecnologia da computação, assim como os voos espaciais e a exploração do petróleo. Dessa forma, percebe-se que todas as aplicações feitas através dos gráficos, formas e imagem, mesmo sobre muitas variáveis, esses dados ainda podem ser analisados mediante o uso das coordenadas cartesianas. Descartes estabelece um método que, segundo ele, resolve todos os problemas de geometria, que pode ser dividido em 3 etapas. Nomear, que consiste em assumir o problema resolvido e, a partir daí, nomear todos os segmentos conhecidos e desconhecidos para a resolução do problema. Equacionar, que se baseia em estabelecer uma equação com variáveis. Construir, onde se dá a construção das soluções geometricamente com o uso de régua e compasso. Esse método foi usado para resolver o problema de Paquet. Vale ressaltar que o método de raciocínio de Descartes refletia sobre o eu na consciência humana. Assim possibilitou a inaugurar uma nova teoria para a psicologia moderna, como a criação da autorreflexão e incorporação da filosofia na psicologia moderna. As diversas obras de Descartes, dos mais variados ramos do saber, estão ligadas por elos invisíveis da lógica, o que mostra a verdadeira essência do filósofo. Pois, ao se tratar de um matemático, acredita-se que a aplicação de suas habilidades e métodos matemáticos se direcionou a algumas áreas de estudo do homem,
como física, matemática, psicologia, botânica, biologia, medicina e psicanálise. Passemos agora para nossas considerações finais. Concluiu-se que René Descartes proporcionou uma grande evolução para a história da humanidade. Seu pensamento se mostrou de alto padrão intelectual e complexo, onde toda a filosofia moderna e contemporânea se reporta. Para o filósofo, Deus, mente e matéria eram ideias inatas e impossíveis de separá-las das experiências sensórias vividas neste mundo. Descartes utilizava seu método para alcançar a verdade sem pretensão de descobrir multiplicidade de verdades isoladas. Neste contexto, percebemos que no final do Renascimento do século XVII, a Europa passava por profundas transformações, num período que se desenvolvia uma crítica amadurecida ao período escolástico ou ao período metafísico, que se baseava na transcendência em busca de explicações. Notamos que o trabalho de Descartes deixa claro e visível uma nova postura ética mais ligada à razão natural. No entanto, ele se preocupava em demonstrar que não contrariava a ordem estabelecida, nem confrontava a ética pregada pela Igreja. Quanto à Igreja, aqui falo em relação à Igreja Católica. Em resumo, uma de suas grandes obras, Método Cartesiano, é o método de construir o objeto. Essa metodologia é bastante valiosa, pois facilita a compreensão do todo a partir da fragmentação, ou seja, o estudo das partes, partindo do simples para o complexo. Então percebemos que quando estamos decompondo e recompondo, nós estamos exatamente construindo o edifício do conhecimento. Percebemos também sua importância na contribuição para a psicanálise em sua obra, As Paixões da Alma, pois, ao refletirmos sobre o afeto e o amor, entendemos que o texto de Descartes possibilita a inclusão da noção do corpo no tema do amor. O amor é o elemento mais sublime que nos permite criar laços de afetos, de ternura, de acolhimento, de alegria. Enfim, concluímos que estes elementos contribuem para que o ser humano se relacione melhor consigo mesmo, com o outro, com a natureza e com o mundo. Meus amigos e minhas amigas que estiveram conosco nesta apresentação, agradeço de coração e desejo a todos um excelente congresso. Aproveite e vamos construindo o edifício do conhecimento. Um forte abraço em todos.